Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse Curto Circuito 41, eu gostaria de conversar com vocês sobre o processo de formação do setor elétrico brasileiro. Um processo complexo, um processo sofisticado, que diz muito sobre o que é o nosso setor elétrico, mas também diz muito sobre nós, sobre a nossa engenhosidade, sobre a nossa capacidade de construir grandes projetos complexos e sofisticados. Então, o programa de hoje é sobre o setor elétrico, mas também é sobre nós, sobre aquilo que nós temos de melhor. O setor elétrico brasileiro, ele apresenta um conjunto de atributos técnicos, econômicos e institucionais muito peculiares. Na hora de se definir políticas públicas para esse setor, é necessário levar em conta essas particularidades, é necessário reconhecer que nós temos um setor diferente dos outros e que, para a gente tirar o melhor proveito dos nossos ativos elétricos, a gente deve ter muito claro as nossas especificidades. Essas especificidades, elas não são fruto do acaso, elas resultam de escolhas estratégicas realizadas ao longo da trajetória de construção do nosso setor. O sistema elétrico brasileiro, ele é resultado de um processo de estruturação que seguiu uma determinada lógica, que seguiu uma determinada concepção. Nós temos o setor elétrico que nós temos por decisão nossa, por vontade própria, por escolha própria, fruto de uma concepção construtiva muito forte e muito consistente. Por isso, quando a gente identifica, por exemplo, um conjunto de políticas setoriais e movimentos empresariais que justamente rompe com toda a construção lógica que presidiu a formação do setor elétrico brasileiro, a gente se sente na obrigação de apontar claramente os riscos de fragmentação, de desestruturação, de desmanche que essas políticas carregam e representam. Liberalizar completamente o mercado elétrico, via chamada modernização setorial. Desmanchar intencionalmente a Eletrobras, via a descontinuação, a desconstituição completa de Furnas, da Chesf. Essas coisas põem em risco a segurança energética do país. Para você ter clareza da desestruturação que esse conjunto ele acarreta, é essencial saber o que realmente nós somos como setor elétrico e como a gente chegou até aqui. A verdade é a seguinte: se você vai mexer na estrutura do prédio, meu amigo, você tem que saber como esse prédio foi projetado, como esse prédio ele foi construído. Caso contrário, o desastre ele já está contratado e ele já está encomendado. Então, nesse curto-circuito 41, eu gostaria de conversar com vocês exatamente sobre um período essencial da formação do setor elétrico brasileiro, da construção desse prédio. Foi justamente no qual a gente definiu o que a gente queria ser como setor. É justamente aquele período que vai dos anos 40 até os anos 70. E é justamente o período no qual o país ele vai em busca do desenvolvimento e da implantação daquele esboço de setor que foi desenhado lá nos anos 30, a partir do Código de Águas. É um projeto moderno, é um projeto extremamente contemporâneo para a época. Nos 40 anos seguintes, o grande esforço foi justamente reunir os recursos, técnicos, gerenciais, econômicos, financeiros, institucionais e, principalmente, os recursos políticos para você colocar em pé aquele setor que você havia ali esboçado nos anos 30. Então, a nossa conversa de hoje é exatamente sobre o processo de mobilização desses recursos
e sobre como, a partir desse processo, você foi desenhando o complexo e sofisticado setor elétrico brasileiro. O programa de hoje é um curto-circuito evolução. O curto-circuito evolução é uma série de vídeos do curto-circuito que debate os grandes acontecimentos, as grandes decisões e os grandes embates que marcaram a evolução do setor no mundo e no Brasil. No último curto-circuito 34, que é um curto-circuito evolução, a gente falou justamente sobre o nascimento do setor elétrico no Brasil e a gente terminou justamente ali discutindo o Código de Águas. Então, hoje a gente vai retomar esse curto-circuito 34 a partir do Código de Águas. Antes desse curto-circuito 34, a gente já tinha feito o curto-circuito 10, o curto-circuito 20, o curto-circuito 26, justamente conversando sobre o surgimento do setor elétrico agora no mundo, né? Em particular nos Estados Unidos, cobrindo um período de tempo que vai da lâmpada do Edison, aquela 1879, até as grandes intervenções estatais regulatórias e produtivas, né, dos anos 30, lá com o Franklin Delano Roosevelt. É quando você estabelece qual vai ser o padrão da indústria né, do setor elétrico que está nascendo. Então, se você tem interesse nessa evolução histórica, você dá uma olhada nesses curtos-circuitos. Então, lembrando para vocês que as informações sobre esses vídeos, os links para esses vídeos e sobre alguns textos que a gente pode citar ao longo desse programa, essas informações estão na descrição do vídeo aqui embaixo, né? E lembrando sempre que vocês podem ouvir esse curto-circuito no formato de podcast. Basta vocês procurarem pelo podcast canal IE-UFRJ, ali em qualquer dos tocadores, dos players de podcast que você tem aí. Bom, vamos começar pelo princípio, né? Ronaldo, por que essa construção é tão sofisticada como você diz? O que está por trás disso? Vamos começar discutindo isso. A construção é sofisticada, o processo é sofisticado, porque nós partimos da ideia de configurar um sistema bastante sofisticado, muito mais do que os outros. Vamos dar uma olhada nisso. O padrão técnico, econômico e institucional, o modelo padrão do setor elétrico, ele é estabelecido ali nos anos 30. E ele é fortemente implementado justamente no pós-guerra. Esse modelo, ele tem um motor muito poderoso. Esse motor é justamente o binômio escala e coordenação. O que é escala e coordenação? A grande fonte de redução dos custos no setor elétrico são as economias de escala. Operar com escalas maiores, plantas maiores, sistemas maiores, significa ter custos menores, significa ter tarifas menores. E com isso, você aumenta o acesso da sociedade e da economia à energia elétrica. Então, a grande fonte de redução de custo no setor elétrico, nesse modelo tradicional e padrão, é justamente a escala. Porém, você ter escala maiores, você ter plantas maiores, sistemas maiores, implica que você vai ter uma complexidade maior. Esses sistemas, essas plantas, são mais complexos, são mais incertos, são mais imprevisíveis e muitas vezes incompreensíveis. Então, você precisa reduzir a complexidade, para trazer a complexidade a um nível que os agentes possam tomar as decisões, tanto as decisões de curto prazo, as operacionais, quanto as decisões de longo prazo, que são as decisões de investimento. Então, é preciso reduzir a complexidade. Como é que a gente faz isso? Através da coordenação. Então, se você vai operar com escalas maiores, você vai ter que ter capacidades de coordenação maiores. Então, essa é a questão básica do setor elétrico no seu modelo tradicional, no seu modelo padrão, justamente naquele modelo que explode no pós-guerra. E nós? Olha bem, nós fizemos uma opção hidráulica.
Quando a gente faz uma opção por geração hidráulica, por construir hidrelétricas, significa que a gente vai operar com plantas maiores. Nós vamos operar em escalas maiores. Logo depois, quando a gente faz a opção pela operação conjunta dos reservatórios, interligar todo esse sistema, interligar todos esses reservatórios, de forma a realizar uma otimização centralizada do uso desses reservatórios, evidentemente que nós estamos operando com plantas maiores e com sistemas maiores. Então, a nossa opção hidráulica, a opção de desenvolvimento do setor que nós tivemos, fez concretamente que, no caso brasileiro, o sistema elétrico brasileiro operasse com escalas maiores, o que demanda capacidade de coordenação maior. Criar espaços de coordenação mais robustos, mais sofisticados, mais complexos. Então, a gente vai ver que essa sofisticação, essa complexidade que nós tivemos que enfrentar na construção, na formação do setor elétrico brasileiro, foi natural em função das escolhas, da opção hidráulica, da otimização centralizada, que trazia muitas vantagens de redução de custo, mas que colocava grandes desafios para a coordenação. Por aí você já vai vendo o tamanho do nosso desafio. Quais são os setores similares ao nosso no mundo? Engraçado, eu não acho que é o sistema norueguês ou o sistema canadense, que são hidráulicos como nós. Eu acho que o grande sistema similar ao nosso, em termos dessa complexidade, dessa demanda de coordenação, é o sistema nuclear francês. O sistema nuclear francês ele também opera com escala e opera com uma demanda de coordenação e de centralização muito elevada. Muito elevada. E essa demanda de coordenação, ela coloca o quê? Ela coloca o Estado tendo um papel-chave dentro da construção do setor elétrico, dentro da operação e dentro da expansão do setor. Tanto no caso francês, como no nosso caso. Tanto é que, a partir das reformas liberais, de fragmentação do setor, o que acontece? As resistências maiores, as dificuldades maiores vão ser nesses dois setores, no setor elétrico brasileiro e no setor elétrico francês. Por quê? Porque esses setores eles apresentam complexidades muito elevadas. Exige a presença muito grande do Estado. Então, o processo de privatização, o processo de introdução de competição, de concorrência, esse processo vai encontrar muito mais dificuldade nesses dois sistemas, né? Que, nesse momento, estão em posições completamente diferentes, né? O setor elétrico francês acabou de reestatizar a sua empresa estatal, a EDF, tem um curto-circuito que fala exatamente sobre isso, e, ao passo que nós acabamos de privatizar a nossa estatal. Ou seja, os franceses reafirmaram as suas escolhas e nós abandonamos as nossas. Mas isso é uma outra discussão, você encontra em outros curtos-circuitos aqui no nosso canal. Mas, enfim, nosso processo complexo, sofisticado, é isso mesmo, em função das nossas escolhas. E como é que a gente enfrentou isso? Não foi nada fácil. A criação dessa capacidade de coordenação foi uma construção difícil, complexa, penosa, e exatamente a gente vai conversar sobre isso. Como é que a gente superou todos esses desafios e construiu um baita e sofisticado setor elétrico único no mundo? Vamos ver como a gente usou a nossa capacidade, a nossa engenhosidade para justamente construir esse setor. Como a gente viu
no curto-circuito de 34, o Código de Águas, ele representou a primeira intervenção do governo federal no domínio da eletricidade. Qual foi o objetivo dessa intervenção? Foi justamente regular, controlar, fiscalizar as concessionárias nacionais e estrangeiras. Então, a primeira intervenção do Estado brasileiro no setor elétrico é como o Estado regulador, fiscalizador. Essa intervenção, ela é uma intervenção que ela é referenciada no contexto internacional, em particular na experiência americana. É justamente isso que está acontecendo no setor elétrico americano. No setor elétrico americano, o Estado americano está intervindo no setor elétrico como regulador, através da publicação em 35 do Ato Federal que vai regular as companhias holdings de eletricidade, né? O Public Utility Holding Company Act, o PUCA, de 1935. Mas essa intervenção do Estado americano, ela não é apenas uma intervenção como regulador. Ela também é uma intervenção como produtor, através da criação da TVA, né? Que é a autoridade do Vale do Tennessee, que é justamente aquela autarquia federal que vai ser encarregada de implementar as grandes hidrelétricas do Vale do Tennessee, como também a implantação da autoridade de eletrificação rural, que vai cuidar de toda a eletrificação rural americana. Então, a intervenção americana, ela tem as duas patas. Tem a pata do regulador e tem a pata do empreendedor, do Estado empresário. No nosso caso, em 34, com o Código de Águas, nós temos apenas a pata do regulador, apenas a face do Estado regulador. E como a gente viu, essa intervenção, ela acabou gerando um grande impasse. E qual foi o impasse? O impasse foi que houve uma enorme resistência das concessionárias à regulamentação e ao controle. As concessionárias, elas não aceitaram o fim da cláusula ouro, elas não aceitaram o emprego do custo histórico para definir o seu capital investido, elas não aceitaram a taxa de remuneração do capital de 10%, que elas acharam que era insuficiente, e, acima de tudo, elas nunca aceitaram ser fiscalizadas. Elas eram contra a abertura das suas contas. Para vocês terem uma ideia, a Light, que só vai sair do Brasil em 1979, nunca abriu as suas contas. Nunca abriu as suas contas. Então, você tem uma grande resistência das empresas concessionárias. E pelo lado do poder concedente, o que você tinha? O poder concedente, o Estado brasileiro, ele não tinha nem mecanismos e nem instituições para intervir, de fato, na indústria elétrica. Qual foi a consequência desse impasse? Foi a interrupção do investimento no setor elétrico brasileiro. Foi a deterioração do serviço. E, além disso, você veio com uma forte crise nos anos 40. Primeiro, você tinha dificuldades de importação de equipamentos, de peças de manutenção para o serviço elétrico, em função da guerra. Em segundo lugar, você tinha uma inflação crônica. Por um lado, você tinha uma inflação crônica, e, por outro lado, você já não tinha mais o mecanismo de ajuste tarifário, que era a cláusula ouro. Qual foi a consequência de tudo isso? A consequência de tudo isso foi uma grave crise de suprimento de eletricidade que atingiu o interior de São Paulo, Rio de Janeiro e vários estados da Federação. Rio Grande do Sul, Minas. Então, a partir dessa crise, a partir dessa situação, o tema Estado produtor começa a ser colocado na mesa, como uma resposta justamente ao agravamento da crise de suprimento de energia elétrica, e principalmente em função das novas demandas colocadas pela perspectiva de desenvolvimento econômico do país, ou seja, a perspectiva da industrialização.
A industrialização colocava uma demanda de energia, uma necessidade de expansão da oferta em um outro patamar. E se reconhece também a incapacidade das concessionárias, principalmente das concessionárias estrangeiras, que eram as concessionárias importantes, de desempenhar esse papel de expandir a oferta no ritmo e no nível que a gente precisava em função da industrialização. Então, você começa a colocar essa questão do Estado produtor. Mas isso também é referenciado no contexto internacional. É isso que é interessante. No contexto internacional, é muito forte o reconhecimento da importância da eletricidade para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar social. Isso você observa nos Estados Unidos, observa na Europa. E também tem uma coisa muito importante, que é o deslocamento do capital privado da infraestrutura para aqueles setores econômicos mais dinâmicos, bens de consumo duráveis, bens de capital. Isso você observa na Inglaterra, na França, Espanha, Itália. Ou seja, por outro lado, além disso, a internacionalização do capital, ela deixa de ser baseada na infraestrutura, passa a se basear em outros setores mais dinâmicos. Então, não existe simplesmente a questão do impasse, das dificuldades criadas pelo Código de Águas para as concessionárias estrangeiras e para o investimento das concessionárias estrangeiras. Tem também uma outra dimensão, que é o capital estrangeiro saindo justamente do seu processo de internacionalização da infraestrutura. Então, essa situação de crise, essa situação do contexto internacional, recoloca a questão da intervenção estatal. Então, a intervenção estatal, nesse momento, no Brasil, acima de tudo, é um projeto. É um projeto que tem uma face de Estado regulador, fiscalizador, controlador, que tem toda a dimensão do marco legal, que você iniciou com o Código de Águas, mas que era um projeto que estava atrasado e, mais do que tudo, travado. Travado, você não avançava, as resistências eram muito grandes. E no que diz respeito ao Estado produtor, aí então era um esboço. Ainda era um esboço. Se você tinha avançado um pouco no Estado regulador, nesse Estado produtor, você não tinha praticamente nada. E aí você começa o processo, justamente de implantação desse Estado produtor de energia. E o que é interessante é que a implantação desse projeto da intervenção do Estado, tanto na dimensão regulatória quanto na dimensão empresarial, é uma implantação muito fragmentada. Coexistem vários projetos, várias dimensões. Tem uma dimensão que é uma dimensão legal, regulatória, do marco legal, tem uma dimensão empresarial, tem uma dimensão centralizada, que é aquela do governo federal, tem uma dimensão local, que é fruto das experiências dos estados, principalmente Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. O que é interessante é que esse projeto de intervenção do Estado, ali nos anos 40, quando ele começa, ele é um projeto descentralizado, ele é um projeto fragmentado, ele é heterogêneo, ele tem uma forte dimensão local. Olha o tamanho do desafio, que é a centralização, a integração, a homogeneização, partindo da descentralização, da fragmentação, da heterogeneidade. Ou seja, a centralização, a integração, a homogeneização é uma construção técnica, econômica, financeira, institucional e principalmente política. Ou seja, a convergência, ela vai ser construída. E ela vai ser construída através de um processo extremamente rico e sofisticado. Rico e sofisticado. E isso vai ser incorporado no setor elétrico brasileiro
Por quê? Porque é a experiência do setor elétrico brasileiro, da sua construção. Então, esse é o tamanho do nosso desafio. Ou seja, nós partimos, diferente dos países europeus, nós partimos das experiências regionais. Nós partimos da descentralização, da fragmentação, da heterogeneidade, do âmbito local para construir um setor elétrico nacional, para construir uma empresa nacional. Essa é a característica da experiência do setor elétrico. Extremamente complexo, extremamente sofisticado, mas muito rico, muito engenhoso. Tem as experiências regionais, tem a experiência do governo federal, e é justamente o que a gente vai começar a discutir agora. Vamos começar por uma dimensão fundamental para entender o setor elétrico brasileiro, que são as experiências regionais. É fundamental. Não se entende o que é o setor elétrico brasileiro se você não entende essa dimensão regional, federativa, do processo de construção do nosso setor. Vamos lá, vamos ver as experiências regionais. Vamos começar com aquela experiência seminal, com a experiência fundadora, que é a experiência gaúcha, a experiência da formação do setor elétrico do Rio Grande do Sul. Em termos de datas, o que a gente tem? Para a gente se localizar no tempo, né? Em 1928, você desembarca no Rio Grande do Sul a Anfor, que era aquela empresa americana que havia chegado ao Brasil em 1927. Em 28, a Anfor chega no Rio Grande do Sul, em 1928. Em 1943, a gente tem um fato fundador da intervenção do Estado gaúcho no setor elétrico, que é a criação da Comissão Estadual de Energia Elétrica, a C3E, é de 1943. Em 1945, a gente tem o primeiro plano de eletrificação no Brasil, que é justamente o plano de eletrificação do estado do Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos, eles são responsáveis pela primeira experiência em termos de planejamento do setor elétrico no Brasil. Então, o plano de eletrificação gaúcha é de 1945. Em 1950, é criada a taxa de eletrificação, que era a forma como você subsidiava, você financiava justamente a expansão do setor elétrico estatal. Em 1959, você tem um fato marcante, que é justamente a encampação da subsidiária da Anfor pelo Leonel Brizola. E em 1963, você tem a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Então, você consolida esse processo que havia começado em 43, com a criação da Comissão Estadual de Energia Elétrica, com a criação da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, em 1963. Vamos dar uma olhada no que era o plano de eletrificação do Rio Grande do Sul. Nota bem, em 1945. Qual era o objetivo do plano? Bom, primeiro, essa intervenção estatal no setor elétrico gaúcho, o objetivo é promover o desenvolvimento e industrialização. Milton, promover o desenvolvimento industrial. Dentro daquela linha que a gente chamou a atenção aqui, daquela industrialização que estava vindo. Além disso, o Plano Gaúcho ele tem uma coisa interessante, que é o objetivo de fixar o homem no campo. É usar a energia elétrica como mais um fator de desenvolvimento do campo gaúcho. Isso é muito particular do Rio Grande. Outra coisa é a ideia de você combinar recursos hidráulicos com recursos carboníferos. Por quê? Você tem o carvão no Rio Grande do Sul. Então, é você obter energia elétrica a partir dos seus recursos.
Um outro ponto importante no plano de eletrificação do Rio Grande do Sul é a clara intenção de quê? De transferir as concessões para a esfera. Olha também, a ideia da estatização, ela está presente desde o início no Rio Grande do Sul, desde o plano de eletrificação. Ela vai culminar com Brizola lá em 59, mas já em 45, essa ideia da estatização já está presente no Plano Gaúcho. Outra coisa muito importante é o uso de recursos orçamentários. É o uso dos recursos do Estado. Isso é um aspecto muito importante do Plano Gaúcho. O Plano Gaúcho ele tem como perspectiva principal a ideia de que o papel do Estado na produção e na distribuição de energia elétrica, esse papel ele é crucial para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Então, os gaúchos colocam o Estado no centro. Outra coisa muito importante, a energia elétrica é um bem público, cujo acesso deve ser garantido pelo Estado a todos os cidadãos. Nota bem, um bem público. Um direito do cidadão, assim como ele tem direito à saúde, assim como ele tem direito à educação, assim como ele tem direito à moradia, a transporte, ele também tem direito à energia elétrica, um bem público. Tem dois aspectos que tornam o desafio gaúcho muito grande. O primeiro deles é a ideia do projeto de desenvolvimento econômico descentralizado, também voltado para o campo. Então, isso faz o quê? Que a demanda de energia elétrica é uma demanda rarefeita, ela é descentralizada, e ela implica em escalas pequenas e custos maiores de geração, que é uma caracterização da uma característica da eletrificação rural. Então, isso torna o projeto mais custoso, mais oneroso. E outra coisa importante é a desconsideração dos gaúchos sobre a economicidade da atividade elétrica, porque eles acreditam que é uma atividade pública, como é saúde, como é educação. Qual é o problema que isso cria? Primeiro, óbvio, que é o conflito com o capital privado, que é muito forte. Mas um outro problema também que isso cria é a inexistência de financiamento que não fosse público. Assim como você financia a educação, financia a saúde, o setor público, você financiaria também a energia elétrica. Então, isso restringe a sua expansão aos seus recursos orçamentários. Então, sem dúvida, isso coloca uma limitação no projeto Gaúcho. O que tem de importante nessa nossa discussão do projeto Gaúcho? O primeiro, que ele é um projeto de eletrificação que ele é plenamente inserido dentro de um projeto de desenvolvimento regional. É justamente energia elétrica alavancando o desenvolvimento regional e fazendo isso através do quê? Do Estado. Outra questão importante do projeto Gaúcho, que ele é concebido, ele é implementado no próprio Estado. E é feito isso com recursos disponíveis no próprio Estado. E muito marcado pela redução da desigualdade e pelo acesso democrático às oportunidades criadas a partir da disponibilidade da energia elétrica. Então, a disponibilidade da energia elétrica ela é colocada como um instrumento muito poderoso para você reduzir desigualdades e para você alavancar o desenvolvimento econômico, o bem-estar e o conforto da sociedade. Então, essa dimensão de serviço público, de bem público, é muito forte no processo gaúcho, no plano gaúcho. Ou seja, esse setor elétrico gaúcho que está se formando, ele é fortemente marcado por esses aspectos. Se você olha a experiência mineira, ela já é uma experiência distinta, completamente distinta. Em termos de datas, a Anfor ela desembarca em Minas um ano depois de ter desembarcado lá no Rio Grande. Rio Grande é 28, Anfor desembarca em Minas em 1929.
A autarquia estadual que vai cuidar, que vai representar a intervenção do Estado mineiro no setor elétrico de Minas, ela é criada em 1946. É o Departamento de Águas e Energia Elétrica de Minas. Ou seja, 3 anos ali depois da criação da Comissão de Energia Elétrica, lá, a C3E, no Rio Grande do Sul. Os mineiros também vão ter um fundo de eletrificação, que era o grande mecanismo de financiamento daquele setor elétrico estatal que você está construindo. E o plano de eletrificação de Minas é de 1950, 5 anos depois do plano de eletrificação dos gaúchos. E a CEMIG, né, que coroa esse processo de intervenção do Estado em Minas, do Estado mineiro, no setor elétrico mineiro, é a criação da CEMIG, é de 1952. 1952. Qual é a característica desse Estado produtor mineiro, né? Desse Estado produtor de energia elétrica? Qual é o objetivo do Estado mineiro quando entra na energia elétrica? Primeiro, expandir a oferta de energia elétrica para sustentar o processo de industrialização do Estado. E um processo de industrialização pesado, a introdução de setores intensivos no uso de energia, metalurgia, né? Siderurgia. A intervenção do Estado no setor elétrico em Minas vai se dar mediante a construção de grandes hidrelétricas, ou seja, uma opção clara pela geração hidráulica. Isso se diferencia do Rio Grande, porque o Rio Grande do Sul tinha a parte de carvão. O foco dos mineiros é na industrialização. O foco dos gaúchos era a industrialização e também o campo. É diferente. Outra coisa interessante dos mineiros, que diferencia dos gaúchos, é a criação de um fundo estadual de eletrificação e a captação de recursos privados. Ou seja, Minas tenta sair da questão de ficar restrita simplesmente aos recursos orçamentários. E também é importante em Minas que é a constituição de empresas de economia mista, onde a CEMIG vai ser um símbolo disso. É diferente do Rio Grande. O Rio Grande, a primeira fase, é feita pela C3E, que ainda não é uma companhia, é uma autarquia estadual. Os mineiros não, colocam, olha, vamos fazer uma empresa de economia mista. E aí você vai para o plano de eletrificação. E aí você tem aspectos que são bastante interessantes. Primeiro, a ideia de realizar um processo de eletrificação que esteja em consonância com o Plano Nacional de Eletrificação a ser elaborado pelo governo federal. Nota bem que aqui, no caso dos mineiros, você aponta já para a questão da centralização, para a questão da coordenação, para a questão da construção de um setor elétrico nacional. Isso está presente nos mineiros. Isso já está no Plano de Eletrificação, nota bem, de 1950. Basear os projetos energéticos na demanda potencial e não no patamar de consumo existente. Olha só que coisa interessante. É a industrialização que vai chegar. E essa industrialização que vai chegar vai trazer o quê? Uma grande demanda de energia, um crescimento significativo da demanda de energia elétrica. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que justamente garantir a oferta que vai atender essa demanda. Esse é o grande desafio. É necessário definir claramente os objetivos do programa de eletrificação para dimensionar os investimentos do setor privado. Isso está no plano de eletrificação de Minas. E aqui que está a coisa bastante interessante, né? Você tem que ter um plano de eletrificação para dimensionar os investimentos do setor privado, porque os investimentos do setor privado, esses investimentos que vão ser feitos,
justamente nesses setores intensivos em energia, precisa justamente que você entre com a oferta de energia elétrica, porque é justamente a expansão da oferta de energia elétrica, através da construção das grandes centrais, é que vai viabilizar esse investimento do setor privado. Ou seja, o investimento em energia alavancando o investimento do setor privado. Então, como é que vai ser a geração de Minas? Vai ser em escala, vai ser em grandes blocos para atender grandes blocos de demanda. Então, o setor elétrico mineiro, ele opera em grandes escalas. São grandes blocos, grandes escalas, precisa de quê? Elas precisam do quê? Elas precisam de grandes mercados. E os mineiros constroem esses grandes mercados através do quê? Através de grandes consumidores. Ou seja, você centraliza a oferta por um lado, centraliza a geração por um lado, mas também centraliza a demanda por outro. Por exemplo, quando você vai construir gafanhoto, gafanhoto vai ser uma usina que vai atender o quê? Vai atender a nova cidade industrial de Contagem, que é onde você vai instalar a Manes. Ou seja, os mineiros operam em escala. Outra coisa importante dos mineiros é que, desde saída, eles definem uma complementaridade com as concessionárias privadas. Como assim? Eles dividem. A geração a gente faz, a distribuição você deixa que o setor privado faz. Foge do conflito. Foge do conflito. Às vezes até de uma maneira marota, como é o caso de gafanhoto. Gafanhoto vai gerar energia elétrica para Contagem. Contagem é um bairro de Belo Horizonte, junto com Betim. E esses bairros estão em Belo Horizonte, então fazem parte do quê? Da concessão lá da empresa da Anfor. O que os mineiros fazem? Separam. Separam Betim, separam Contagem de Belo Horizonte e pega essas concessões para quê? Para o governo mineiro. Tudo bem. A distribuição é feita pelos estrangeiros. Eles têm a concessão de Belo Horizonte. Só que Contagem e Betim deixa de ser Belo Horizonte. Então, não fica com você, fica comigo. Esses são os dribles mineiros. Outra coisa importante, que é o financiamento público, mas o financiamento público e privado, através da constituição de empresas de economia mista. E uma coisa muito marcante no projeto mineiro, que é essa coisa de se abrir para o financiamento privado, para outras fontes que não são simplesmente o orçamento do Estado, é a questão da economicidade de projetos. Então, esses projetos eles têm que ser viáveis economicamente. E isso aqui é muito importante no caso mineiro, e se avançou muito, a partir de uma relação que se estabelece entre essa burocracia estatal mineira e o Banco Mundial. Uma coisa muito sui generis, muito inesperado, né? Muito inesperado. Imagina só, cara, os caras estão lá, lá nas montanhas de Minas. E, no entanto, estabelece uma relação muito interessante com o Banco Mundial, que fortalece muito essa capacidade dos mineiros na elaboração dos projetos, na avaliação dos projetos, na definição de tarifas que viabilizam economicamente esses projetos. Então, o projeto mineiro tem essas características. E o projeto de eletrificação mineiro, ele tem uma forte articulação entre a política energética e a política de industrialização pesada. É isso que é o projeto de eletrificação mineiro. Tem a exploração do potencial hidráulico, tem a complementaridade funcional e financeira com o capital privado, e tem uma qualificação técnica e gerencial muito forte, que vai ser um traço que os mineiros vão levar para essa formação da burocracia estatal brasileira, via Furnas, principalmente via Furnas. Então, essa ideia de que você tem que formar uma burocracia, você tem que formar quadros dentro do Estado que sejam altamente qualificados, tecnicamente, gerencialmente, isso a gente deve aos mineiros. E tem uma coisa muito importante, que é a convergência com a política do governo federal.
através do plano de metas do Juscelino, porque Juscelino leva muito dos mineiros para o governo federal. Então, essa ideia de você começar a centralizar, a integrar, a homogeneizar, os mineiros já têm isso muito forte através do Juscelino. Agora, nota bem, é um sistema elétrico diferente do sistema elétrico que os gaúchos estão fazendo. E que, por sua vez, tanto o sistema gaúcho quanto o sistema mineiro vai ser completamente diferente do sistema paulista. Porque a grande questão do sistema paulista é que o sistema paulista tem a Light. A Light que havia desembarcado lá em São Paulo em 1899. A Light que tinha feito grandes investimentos em grandes hidrelétricas, culminando com Henry Borden, que é lá de 1926 e 27. A autarquia estatal paulista, ela vai ser criada em 1951, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, lá de São Paulo. 51, muito depois dos mineiros e depois dos gaúchos. O plano de eletrificação de São Paulo é de 1956. 1956. Ele é 11 anos depois do plano de eletrificação dos gaúchos. E a CESP é criada em 1966. A CEMIG é criada em 1952. Então, o que acontece de interessante na experiência paulista, sem dúvida, que é a presença da Light. Acontece que, graças a essa presença da Light, em primeiro lugar, a crise das décadas de 30 e 40 se manifesta de forma mais atenuada em São Paulo, fruto justamente dos investimentos da Light nas décadas anteriores. Então, a crise dos anos 40, que nós falamos, ela não bate em São Paulo, principalmente na capital, ela não bate como bateu nos outros lugares. É claro que a partir da década de 40 você tem um racionamento contínuo, que é administrado pela concessionária. Os consumidores industriais e de serviços em São Paulo começam a utilizar a autogeração, mas isso não tem a dramaticidade, o impacto que você teve nos outros estados. Então, concretamente, o setor elétrico paulista, o desenvolvimento do setor elétrico paulista é marcado pela presença econômica e política consolidada da Light no estado de São Paulo. Então, o estado produtor paulista, a premência é muito menor para a instalação desse estado do que nos outros lugares. O poder político da concessionária, no caso da Light, é muito maior do que, por exemplo, no caso da Anfor, em Minas e no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Acontece que a intervenção do Estado no setor elétrico paulista vai ter um alcance menor, e vai ter um tempo de implantação muito maior. Então, tem uma natureza totalmente distinta daquela observada nos estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Então, o projeto de eletrificação paulista é caracterizado por quê? Por uma compatibilização da oferta de energia e a crescente demanda industrial no marco de uma empresa privada estrangeira. A Light, a princípio, entrega. A princípio, a Light entrega. É claro que a partir de um momento não vai entregar mais, mas pelo menos ali nos anos 40, nos anos 50, a Light ainda entrega. Até os anos 40, sem dúvida que entrega. Então, tem um atraso relativo na formação da burocracia, da burocracia estatal paulista, que vai atuar na margem, porque no centro você tem a Light. E isso faz com que, tem uma coisa muito importante em São Paulo, que sempre tem uma forte oposição de São Paulo às medidas centralizadoras do governo federal, desde o Código de Águas. A maior resistência à centralização, ela vem sempre de São Paulo. É um fato, é uma característica. Fruto do quê? Fruto do processo de formação do setor elétrico paulista. Também não é à toa, não é gratuito que no processo de privatização os paulistas partem na frente, lá nos anos 90. Eles não têm problema com isso. É fruto desse processo de formação. Então, você olha bem, nós temos 3 setores elétricos completamente diferentes sendo formados a partir dos anos 40, dos anos 50. Você tem o setor elétrico gaúcho, você tem o setor elétrico mineiro, você tem o setor elétrico paulista.
É diferente. E dentro desse contexto, que também é um contexto regional, é interessante ver isso, você tem a primeira intervenção do governo federal como Estado produtor, que é a criação da CHESF, que é a construção de Paulo Afonso. A CHESF ela é criada por um decreto-lei, Getúlio, em 1945. Nota bem, estamos nos anos 40. Você tem o projeto Gaúcho, você tem o projeto Mineiro e você tem o projeto do governo federal. O que eu acho mais interessante no processo da CHESF? É que o processo da CHESF, a CHESF é uma intervenção do governo federal, mas ela se dá no âmbito regional, fortemente marcada essa intervenção por essa dimensão regional. O projeto de Paulo Afonso é um belo projeto, um custo de geração muito baixo. Então, você tem uma energia barata para uma região pobre. E aqui eu acho que tem uma coisa fundamental, fundamental, nessa formação do setor elétrico brasileiro, que é a ideia das empresas federais, a ideia da intervenção federal como agente do desenvolvimento regional. Uma intervenção marcada pela superação da pobreza, do atraso, que é algo muito forte nessa intervenção. A CHESF, esse movimento, é muito similar ao do Tennessee Valley. O que é o Tennessee Valley? O que é a TVA? É você construir grandes hidrelétricas, é você dar um choque, né, de oferta de energia elétrica numa região extremamente pobre dos Estados Unidos. Então, a experiência da CHESF ela é muito similar, ela está amarrada na experiência da TVE do Tennessee Valley. Então, essa dimensão é uma dimensão muito importante, que é a superação do atraso, que é a superação da pobreza, e a energia elétrica fazendo o quê? Alavancando esse resgate da pobreza, do atraso do país. Então, a primeira intervenção do governo federal, que eu acho o SESC, ela também se insere nesse quadro, onde você tem a experiência gaúcha, onde você tem a experiência mineira, onde você tem a experiência paulista e você tem a experiência nordestina via governo federal, via SESC. Então, nota bem, qual é o quadro que nós temos nesse exato momento? Projetos distintos, projetos heterogêneos. São diferentes setores elétricos que vão ali que estão sendo construídos nos anos 40, nos anos 50. Como é que se dá a convergência? É aí que está o grande desafio. Como é que a gente, com esses projetos divergentes, a gente constrói essa convergência? Que é exatamente o que a gente vai discutir agora. Como é que você construiu a convergência? Como é que a gente sai de experiências tão díspares e constrói o setor que a gente construiu? Como é que a gente vai reunindo né? Vai juntando essas garrafas? É justamente o que a gente vai discutir no próximo bloco. Essa convergência, ela começa a ser feita em torno do marco legal. Já na Constituição de 1946, é estendida a cobrança do imposto único, que é um imposto de competência privativa da União, criado em 1940, para o carvão e para os combustíveis líquidos. Esse imposto ele é estendido para a energia elétrica. Então, é preciso financiar a expansão do setor elétrico brasileiro. E essa expansão ela vai ter um financiamento público. Então, a criação do imposto único, a extensão do imposto único para a energia elétrica, vai nessa direção, do financiamento dessa intervenção do Estado. Depois a gente tem, nesse campo institucional, nesse campo legal, nesse campo, né, nesse jogo jogado essencialmente pelo Executivo e pelo Legislativo, você tem os projetos de lei do Getúlio Vargas, de 53 e de 54, que são muito importantes. Esses projetos de lei, eles são propostos, mas nenhum deles vai ser aprovado pelo Vargas.
O primeiro deles é a instituição do Fundo Federal de Eletrificação e a criação agora do Imposto Único sobre Energia Elétrica. Então, você avança no sentido da reunião dos recursos necessários para sustentar a expansão do setor elétrico brasileiro, para sustentar essa intervenção estatal no setor elétrico brasileiro. Esse projeto de lei, ele vai virar lei no governo Café Filho, poucos dias depois da morte do Vargas, do suicídio de Vargas. Depois você tem um outro projeto de lei, projeto de lei do Vargas, que cuida da distribuição e aplicação do Imposto Único de Energia Elétrica, né? Entre Estado, Distrito Federal e município. Então você tem um fundo. Bom, como é que a gente vai distribuir esse fundo? Esse projeto de lei cuida disso. Mas esse projeto de lei só vai ser aprovado lá em 56 pelo Juscelino. Tem um outro projeto do Vargas, que é o Plano Nacional de Eletrificação, que esse não foi aprovado. E tem o quarto projeto, que é justamente aquele que cria as centrais elétricas brasileiras, que é a Eletrobras, que, no entanto, vai ser aprovado lá em abril de 61, no governo do Jânio Quadros. Então, você nota que nesse âmbito institucional, legal, você vai avançando, vai construindo aquelas condições necessárias para a intervenção do Estado no setor elétrico, e principalmente desse Estado produtor. Aqui muito cuidando o quê? Das fontes de financiamento, das fontes de recursos para essa intervenção. Outro momento importante nesse fronte legal é a regulamentação do Código de Águas. A regulamentação do Código de Águas ela é feita pelo Juscelino através de um decreto em 1957. Olha só, o Código de Águas tinha saído em 1934. Você só vai conseguir regulamentar ele em 57, 20 anos depois, 23 anos depois. Mas o que caracteriza essa regulamentação? E aqui eu acho que está o ponto importante. Não houve reações jurídicas significativas dessa lei. Ou seja, você conseguiu avançar no fronte do Estado regulador, fiscalizador. 20 e tantos anos, 20 e poucos anos depois, né, do Código de Águas. Mas você conseguiu avançar. E isso é prova o quê? Olha, existe uma convergência. Nós estamos avançando nessa convergência. Essas regulamentações estão saindo, esses fundos estão saindo. E aí vem um momento que é chave, que é a criação de Furnas. A criação de Furnas ela é simbólica. Ela é simbólica. Ela é criada em 57, através de um decreto executivo. Um decreto, não é um decreto-lei como foi Chesf, é um decreto do executivo. Cria-se Furnas. Quem é que está em Furnas? CEMIG, Light, Anfor, Divisão de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. Todo mundo está em Furnas. E por que está em Furnas? Por que está por que a construção dessa usina se tornou tão importante? Porque as condições de suprimentos de energia elétrica, inclusive em São Paulo, que já eram difíceis, iam se agravar, iam ficar mais difíceis. Ou seja, o bicho estava pegando. E tinha que se fazer alguma coisa. Era preciso encontrar soluções que garantissem o quê? A expansão da oferta de energia de acordo com o crescimento acelerado da demanda do país. Tem que resolver esse negócio. E a gente só vamos resolver de que maneira? Através da intervenção do Estado. Então, se constrói a convergência a partir da necessidade. Porque aqui no setor elétrico brasileiro, aprendam bem, meus amigos, o sapo pula por necessidade. Não é por gosto. É por necessidade. Furnas sai por necessidade. Furnas sai por necessidade. E Furnas, em 57, ela é antessala da criação da Eletrobras. O fruto desse processo de convergência que você está construindo no marco legal, você está construindo na dimensão empresarial, o fruto desse processo todo que havia começado, se você quiser, lá com o Código de Águas,
que é a intervenção do Estado no setor elétrico brasileiro, vai desembocar em 61 na criação da Eletrobras. É uma lei aprovada pelo Congresso durante o governo do Jânio Quadros, em 1961, e o decreto que cria a Eletrobras é de 62, e com uma particularidade, durante o período do parlamentarismo, tendo como primeiro-ministro, como chefe de gabinete, o Tancredo Neves, e tendo como presidente o João Goulart. Aí, eu acho que, de uma certa maneira, isso é bastante simbólico da criação da Eletrobras. O decreto que cria a Eletrobras é durante o governo, nosso curto período parlamentarista. E aqui você tem a centralização. Você tem justamente aquela centralização dos recursos técnicos, dos recursos econômicos, dos recursos financeiros e políticos institucionais no governo federal. A centralização. Mas nota bem, ela é uma centralização negociada. Ela é fruto de negociação. E ela se dá pela premência, pela necessidade urgente da expansão da oferta. Nisso, Furnas sintetiza muito bem essa premência, essa urgência. Tem que resolver. O bicho está pegando. Bom, então vamos nessa proposta. O Estado entra. E aí você cria a Eletrobras. Cria a Furnas, 57. 4 anos depois você cria a Eletrobras, em 61. A Eletrobras ela já nasce como uma empresa de âmbito nacional. Você tem Furnas, né, no Sudeste, você tem Chesf, você tem a Chevap. O que era a Chevap? A Chevap era a Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba, e estava construindo a hidrelétrica de Fulinho. Então, Furnas, Chevap aqui no Sudeste, Chesf no Nordeste. E você tinha também a Termochar. O que era a Termochar? Era a termoelétrica de Charqueadas. Então, você também está no Sul. Então, a Eletrobras nasce no Sul, Sudeste, no Nordeste. E ela nasce com uma sustentação financeira, com recursos, que justamente são aqueles recursos do Fundo de Eletrificação que estão no BNDES e são transferidos para a Eletrobras. Além do mais, você cria um empréstimo compulsório. Você transforma o Imposto Único de Eletricidade, você passa a adotar o regime ad valorem, ou seja, de percentagem. Antes o imposto era valor, X reais, X cruzeiros, e não com porcentagem. Então você transforma no regime ad valorem. Você cria um empréstimo compulsório, ou seja, você está reunindo recursos e muito marcado pela criação de Furnas, pela necessidade de construir Furnas, para salvar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas do racionamento. Então entra a operação a usina de Furnas quanto? Em 63. 63. Já sobre a égide da Eletrobras. Então, a criação da Eletrobras, ela é negociada. E aqui é muito importante entender isso. A Eletrobras, ela é criada num contexto no qual você já tem uma indústria elétrica estabelecida. Você já tem interesses econômicos e políticos consolidados em torno dessa indústria. Você já tem um setor elétrico. Você já tem uma indústria elétrica. E a criação da Eletrobras ela é fruto de um longo, complexo, penoso processo de negociação entre interesses que são conflitantes, que são heterogêneos, que se defrontam, que se alinham ao longo do tempo. E isso é que marca o setor elétrico brasileiro e marca a Eletrobras. A evolução da Eletrobras vai se dar sempre num contexto de negociação. É diferente da EDF, é diferente da SESB, é diferente das empresas nacionais, as grandes estatais europeias. A Eletrobras é um contínuo processo de negociação. Então, a partir do momento em que você fecha, converge, o Estado vai entrar e
primeiro movimento é o movimento de centralização, que a Eletrobras representa. A Eletrobras representa esse primeiro movimento de centralização. Depois você começa a ter outros movimentos. Por exemplo, os movimentos relacionados ao quê? A interligação, a integração, a construção o quê? De um sistema elétrico nacional, o planejamento centralizado. Olha só, você partiu de um planejamento descentralizado, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, experiência lá da CHESF, e você começa a construir o quê? Um planejamento centralizado. É interessante isso que no setor elétrico brasileiro, o planejamento central, ele é construído a partir de experiências regionais. É diferente do processo, por exemplo, do setor de petróleo, com a Petrobras, completamente diferente. E aí, você tem uma coisa importante, que foi a Canambra. A Canambra é um consórcio. Ele é um consórcio que reúne empresas canadenses, empresas dos Estados Unidos, reúne Banco Mundial, reúne Nações Unidas, reúne Furnas, reúne o Estado da Guanabara, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, reúne empresas de consultoria, né, nacional, empresas nacionais de consultoria como a Ecotec. Essa é a Canambra. A Canambra é o primeiro esforço integrado de planejamento do setor de energia elétrica no Brasil. Então, pela primeira vez, você tem um planejamento integrado. Você está planejando o setor elétrico brasileiro. O que tem de importante na Canambra? Alguns traços importantes. Especialização de função do setor. Gente, olha só, de um lado a geração, de outro a distribuição. A geração se faz cada vez mais distante do centro aqui de carga, do centro de consumo. Então, geração vai ser uma coisa, isso é uma função, distribuição é outra. Vamos separar esse negócio. Olha só, tem que fazer o planejamento integrado das bacias hidrográficas. É integrado. E já prestando atenção no quê? Na interligação dos sistemas elétricos. Olha como é que você vai expandindo. Você não está mais na exploração de um potencial, né, de uma queda d'água no rio. Você está em todas as bacias, né, na bacia inteira. E depois vocês começam a pensar o quê? Na integração entre bacias. Essa experiência americana do Tennessee Valley, essa experiência canadense. A Canambra é uma oportunidade, olha só, cara, de trazer a experiência desses caras, que estavam bastante avançados nesse padrão, nesse modelo. Então a gente vai buscar a experiência. A Canambra foi muito boa para a gente. Olha só, é preciso unificar a frequência. Mas como unificar a frequência? Gente, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo operam com uma frequência de 50 Hz. O resto do Brasil em 60. Como é que a gente vai construir um sistema? Como é que a gente vai interligar esses sistemas? Como é que a gente vai fazer essa integração? Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro tem que ser convertido, tem que sair de 50 e ir para 60, para homogeneizar. Outra coisa importante, olha, gente, tem que elaborar estudo de mercado. Esses estudos têm que ser mais completos. A gente tem que definir a demanda esperada e definir o quê? Um programa de obras prioritárias, de obras, né, que tem que ser feitas, justamente para quê? Para expandir a oferta, para quando essa demanda chegar, a gente ter a oferta. É planejamento na veia. Então, a Canambra, se a Eletrobras é a centralização, a Canambra o quê? É o planejamento, é a interligação, é a integração do sistema. E aí, a questão da unificação da frequência, né, do país em 60 Hz, que é realizada a partir de 64, e é realizada ali entre 64 até o final da década de 70, 1978, e você converte, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, converte para 60, sai de 60, num projeto, num processo que não é bolinho. Poucos países fizeram isso, mas você unifica a frequência. Quando você unifica a frequência, você abre o quê? A homogeneização. Homogeniza, a gente pode se integrar. Então, você centralizou na Eletrobras, você forçou o planejamento, né, via Canambra, e agora você homogeneiza via a conversão de frequência, unificação de frequência. Então, isso é muito legal. E depois você começa a definir as funções da Eletrobras. E aqui que eu acho que está o cerne. A Eletrobras, e você faz isso principalmente a partir da lei de Itaipu. A partir da lei de Itaipu.
Porque a entrada de Itaipu, gente, representa o quê? Se o caso da usina de Furnas, você tem a integração do Sudeste, então a gente não está falando mais do setor elétrico de Minas, do Rio de Janeiro, São Paulo, não, a gente está falando do setor elétrico, do sistema elétrico o quê? Do Sudeste. Olha o salto que a gente tinha dado. É outra coisa. Quando a gente vem para Itaipu, a gente vai fazer o quê? A interligação entre o Sudeste e o Sul. Então, coloca grandes desafios. No âmbito institucional, a resposta é a lei de Itaipu. Ali você define qual é a função da Eletrobras. Olha bem, a Eletrobras é a coordenação técnica, financeira e administrativa. E a geração, né, e é a orientação geral do programa de expansão do serviço de energia elétrica. Anota bem, a Eletrobras é o espaço da coordenação. Essa é a grande função e o grande papel da Eletrobras. É o espaço de coordenação. Isso é chave, porque é aquilo que a gente falou, a gente está indo para escalas, nós estamos indo para níveis de complexidade onde você precisa criar grandes mecanismos de coordenação. Essa é a função chave da Eletrobras. Ela coordena, ela é o grande espaço de coordenação. A concessão, a fiscalização técnica, financeira, a aprovação das tarifas, isso você dá para o DNAE, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. É outro espaço. É outro espaço. E uma coisa importante também que se dá, que é a definição do âmbito das 4 subsidiárias regionais da Eletrobras. Você tinha a Furnas, você tinha a Chesf, e depois você passa a ter a Eletrosul e a Eletronorte. E aqui você define espaços. Aqui a dimensão regional dessa construção complexa e sofisticada, ela está presente com muita força. É claro que isso cria problemas de gestão, de coordenação, mas isso insere a dimensão regional, a dimensão do desenvolvimento regional de um país do tamanho do nosso, complexo como o nosso, dentro do planejamento, no coração da intervenção do setor elétrico brasileiro. Então, se o fato de você ter subsidiárias muito fortes, com intervenção regional, né, muito forte, como é o caso da Chesf, como é o caso de Furnas, Eletrosul, Eletronorte, traz uma dimensão muito rica para a dinâmica do setor elétrico brasileiro. A ideia de que, mais do que uma empresa federal, Chesf é uma empresa nordestina, e isso é muito importante, é muito forte num país com o grau de desigualdade que a gente tem, de complexidade, de tudo mais. O setor elétrico reflete isso de uma forma vigorosa. Então, essas questões ligadas às subsidiárias regionais demonstram a força do setor elétrico brasileiro, a força do nosso processo de construção, um processo negociado que saiu do regional, que foi subindo e foi centralizado. Isso dá uma dimensão para o setor elétrico brasileiro completamente diferente, muito mais rico, muito mais poderoso. E depois você tem 2 movimentos que eu acho chave para você entender, que é a criação, em 73, do Grupo Coordenador da Operação Interligada da região Sudeste e da região Sul, que é o GCOI, que é justamente a coordenação da operação, que é onde você explora todas as possibilidades em termos de escala, em termos de escopo, em termos de diversidade hidrológica, toda a diversidade da otimização centralizada dos nossos reservatórios, toda essa riqueza você só consegue explorar porque você tem um espaço de coordenação que é o GCOI. E as vantagens da interligação, já com Furnas, a gente tinha visto. Olha, cara, isso é bom. E o que a gente teve foi muito mais do que a gente esperava. Eu me lembro de conversando com Antônio Dias Leite, que é uma figura gigantesca dentro do setor elétrico brasileiro, foi ministro, estava na Ecotec, na Canambra, que a gente está presente em todos os momentos importantes do setor elétrico brasileiro. E professor emérito do Instituto de Economia. Dias Leite me falando isso, eu achei muito interessante, ele falando assim, Ronaldo, quando a gente interligou Sul-Sudeste, né, com Itaipu, a gente
não tinha a dimensão do tamanho que era a interligação e das vantagens que a interligação ela nos deu. Isso é razoável, gente, porque nós estamos operando, lembra, em escalas muito maiores do que os outros. Então, nós estamos explorando um universo que os outros não tinham explorado. Então, a gente foi descobrindo essas coisas na medida em que foi interligando, na medida que foi construindo, e foi gerando espaços de coordenação. O GCU é a prova forte dessa questão. Da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de construir esses espaços. Porque o GCOI, você tem a coordenação da Eletrobras, sempre tinha. Mas ali estão presentes todos os agentes do setor. Então, você tem um processo de negociação, você tem um processo de concertação, de construção de convergências que é tremendamente sofisticado. E ao GCOI, você vem se somar o GCPS, que é criado em 1982, que é o Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas Elétricos, que é criado em 1982 para coordenar o quê? A expansão. E aí é muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Porque aí os interesses regionais eles vão bater muito forte. Mas, olha, é um espaço de coordenação, onde a exposição é negociada. É difícil? É complexo? É. Mas reflete o processo de construção do nosso setor. Nós não somos o setor elétrico francês. Nós não somos isso. Então, o setor elétrico brasileiro, nesse sentido, é uma construção extremamente complexa e sofisticada. Olha só, nós saímos lá dos pampas gaúchos, lá nos anos 40, das montanhas de Minas, lá nos anos 40, da experiência mineira, da Pauliceia desvairada, do Nordeste, com a experiência da Che. Gente, nós saímos dessa experiência para chegar a um espaço de coordenação como era o GCOI, como era o GCPS, a fazer unificação de frequência. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. O que foi construir Itaipu? Me lembro também do Dias Leite falando que se encontrou com o ministro do Paraguai de Energia, na época que ele era o ministro, né, de Minas e Energia do Brasil, e o outro era ministro do Paraguai, e eles construíram Itaipu. E numa dessas comemorações de 50 anos, de X anos de Itaipu, os dois se encontraram. E os dois velhinhos falaram assim, rapaz, como a gente conseguiu construir isso? Mas a gente não... Como é que a gente conseguiu construir isso? Então, é esse tamanho de gente, de pessoas, né, de instituições. Então, o setor elétrico brasileiro ele é fruto desse longo processo de construção. Sofisticado, complexo. E essa complexidade, essa sofisticação, ela se reflete no setor elétrico que nós temos. É complexo, é sofisticado, opera como se fosse uma única máquina. Meu Deus, o que significa isso? Não é retórica. Operar como se fosse uma única máquina, como se fosse um sistema só. Nós fazemos isso. Isso é um atributo nosso, um atributo que nós fomos construindo com uma enorme dificuldade. Enorme dificuldade. Então a gente tem que reconhecer. Somos assim. Devemos respeitar isso. E, principalmente, respeitar todos aqueles que construíram esse setor, que são referências. Então, é uma coisa que a gente deve se orgulhar. O que nós devemos nos orgulhar é do setor elétrico brasileiro. Ele é um baita setor, sofisticado, complexo, moderno. Tem gente que não entende isso, por ignorância, por estupidez, e também por má fé. Aí não entendem. Aí propõem questões que simplesmente implodem toda essa construção. Então, nesse exato momento, a gente se encontra no momento do setor elétrico brasileiro, no qual todo esse sistema ele está sendo simplesmente implodido. Então, eu acho que, nesse momento, é importante você resgatar de onde que a gente veio, como é que a gente chegou até aqui, todo o esforço que foi feito
para estar aqui. Como esse setor é fruto de escolhas, de concepções sofisticadas, complexas. Não é bolinho. E tem que respeitar. Nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, é importante isso. Nós somos, aqui é Corinthians, não é aquela brincadeira. Aqui é o setor elétrico brasileiro. É um setor que nos anos 70, nos anos 80, 70 e 80, era uma referência mundial. Então, acho importante salientar nesse momento, onde a gente tem propostas de falsas modernizações, a gente tem a Eletrobras, que é um pilar, ela é ainda hoje um pilar da segurança do abastecimento elétrico do país, sendo destruída a machadadas, sendo implodida, simplesmente com um projeto de curto prazo e de apropriação de recursos e de dividendos, de rendimentos no curto prazo, e que se ferre ao longo prazo, no momento como a gente vive, um setor elétrico completamente desvairado, relembrar de um projeto com uma visão muito clara de futuro e o esforço gigantesco de gerações e gerações de brasileiros para construir esse projeto, esse é um momento importante. E foi isso que a gente quis trazer para vocês nesse curto-circuito 41. Espero que isso seja útil para vocês e a gente se encontra mais uma vez aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu curto-circuito. Nos vemos, vida que segue e se cuida.